Boa noite, a todos, boa noite, professora Eva dos Santos Teixeira, boa noite, alunos. Meu nome é Wagner Medina, acadêmico de Geografia do curso de licenciatura, da disciplina de estágio obrigatório 3, ministrada pela doutora Eva dos Santos Teixeira. E hoje, pessoal, falarei um pouco sobre o nosso componente curricular BNCC, Geografia, e também falarei um pouco sobre a temática, a unidade temática, o mundo do trabalho e as paisagens, né? As paisagens transformadas pelo trabalho humano a partir do desenvolvimento da agropecuária e do processo de industrialização, tá? Então, eu vou começar pelas paisagens, né? Mostrar mesmo quais são os tipos de paisagens, né, existentes. E nós vamos começar a pontuar pelas paisagens naturais, tá? Essas paisagens naturais, nós estamos rodeadas por muitas delas, né? São os elementos que fazem com que possam ter essa paisagem natural. Quais são? Alguém de vocês sabem? Quais são esses elementos que possam compor essa paisagem natural? Então, pessoal, esses elementos que compõem a paisagem natural são chamados de quê? Vegetação, tá? Vegetação nós temos realmente muito abundante na nossa região, tá? Nós estamos aqui no portal de entrada do Pantanal. Então, nós sabemos que a vegetação ela é muito abundante, riquíssima, né, no nosso ecossistema pantaneiro, tá? Então, realmente a vegetação ela vem ali como um dos elementos principais para compor a paisagem natural, tá? Aí nós temos em seguida o rio, tá? Os rios, principalmente aqui o nosso rio principal, nosso rio Aquidauana, que faz essa divisão entre as duas cidades, Anastácia e Aquidauana, e que também tem uma grande importância no nosso município, né? Então ele é muito importante, né? Então essas paisagens naturais, os elementos, tem mais um também, tá? Aqui na nossa região nós vamos falar ali da Serra de Maracaju, né? E também é muito importante na região para compor essa paisagem natural, um elemento muito importante. Essa Serra de Maracaju, ela realmente vem fazendo essa divisa dessa vegetação nossa também aqui, do Planalto com a planície, né? Nossa planície pantaneira. Então, perdão, do Cerrado, tá? Do Cerrado com a nossa planície pantaneira, tá? Então, é muito importante, né? Essas paisagens naturais que eu falei desses elementos, eles geralmente vêm com a presença humana é pequena, mínima ou quase nula. Então nós sabemos que essa presença da atividade humana, né, muitas das vezes ela passa até despercebida, né, porque realmente o meio natural se sobrepõe nessa questão, né? Então nós sabemos que esses elementos naturais que eu acabei de falar, né, o clima também, né, o clima também ele é muito relevante também nesse sistema natural. Então nós sabemos que para ser realmente uma paisagem natural, ela tem que ser realmente sem interferência humana, né? Então nós sabemos que ali a predominância é da natureza, tá bom, pessoal? Então vamos falar sobre as
paisagens transformadas, tá? Mas o que vem a ser as paisagens transformadas, professor? Bom, o que são paisagens transformadas? As paisagens transformadas, elas são alteradas pela ação do homem. O homem interfere, né? Então ele é ao contrário daquela paisagem natural que acabamos de mencionar. Porque nessa paisagem transformada, o homem tem realmente forte atuação no meio, né? Então ele é o grande ator principal, né, desse processo de desenvolvimento, né, de transformação. Eu digo desenvolvimento porque essa palavra ela é muito presente, principalmente pelos gestores públicos que tendem a fazer um plano de governo, implantação de um plano de governo. Então eles colocam muito essa questão do desenvolvimento, que é essa ação transformada, né, pelo homem. Nós sabemos que essas ações transformadas pelo homem também têm os elementos humanos, assim como também os elementos naturais. Por que eles pensam assim? Porque a ação humana ele tende a fazer a construção principalmente de edifícios, né? Que é aquela marcação no território físico, na verdade. Porque esses edifícios, né, eles compõem toda uma estrutura, né, seja ela urbana ou não, de composição, tá? Então, ela é muito importante também. Outro elemento, né, humano existente são as estradas. As estradas tendem a ter uma carga realmente muito mais alta. Por quê? Porque, como eu disse, os gestores, eles usam muito a questão de abrir estradas, né? Abrir estradas para que o desenvolvimento ocorra, escoamento da produção, deslocamento das pessoas, né? Então essas estradas ao longo também da nossa expansão territorial brasileira, ela foi ocupando um espaço muito grande, né? Então essas estradas, elas têm as suas pontualidades, elas têm assim as suas o seu modo de agir muito específico, né? Então eu no meu entender, eu entendo que as estradas, na visão do gestor, realmente ele é muito importante, né? Então, tende a ser realmente um fator muito predominante. Aí nós temos as indústrias, né? Lojas, comércio, né? Então, as indústrias também, para essa transformação da paisagem, né? Pelo homem, muito acentuada também no decorrer agora do trabalho. Eu vou explicar um pouquinho desse processo de industrialização, tá? Então, aqui da Aquidauana também tem muito comércio. Vocês podem perceber que a Aquidauana ela tem em sua economia local um comércio muito representativo também, né? Então, muitas pessoas trabalham no comércio, vivem do comércio, né? Então, realmente é um trabalho de transformação da paisagem, um trabalho humano, que realmente está aí no dia a dia, está no nosso cotidiano, né? Quando nós vamos fazer alguma atividade, né? Então, a gente vai no comércio, a gente vai comprar no supermercado, a gente vai comprar roupa, né? Então, é o outro fator realmente econômico também muito importante nessa questão das transformações das paisagens feitas pelo homem, né? Mas também cabe aquela pergunta, né, pessoal? Aí eu também pergunto para vocês essa questão mais até de uma reflexão. Até que ponto vale realmente que seja feita essa transformação humana, né? Quais são as consequências dessa ação humana? Será que a conta não vai chegar alta ou não?
O que vocês acham? Na visão de vocês, assim, o que vocês podem avaliar, assim, poxa, acontece uma transformação numa paisagem, era um meio natural, aí o homem foi lá, fez a sua transformação, ocorreu uma transformação ali, né? E hoje tem ali edifícios, estradas, indústria, comércio. Só que o meio natural, onde que ele fica nisso? Será que ele foi esquecido? Então, a que preço, né, nós podemos pagar futuramente? Que aí tem os fenômenos também, né, que acontecem, que a natureza dá o seu troco por si só. Né? Então, é muito importante essa questão. Chegamos na agropecuária brasileira, que tem também uma força muito grande, principalmente na economia brasileira. Por quê? Porque é um dos principais fatores do aumento do PIB, Produto Interno Brasileiro. Né? Então, o agro, ele realmente conquistou uma expansão muito importante. A sua expansão, né, haja vista no Brasil, ela ocorreu, essa ocupação do território ocorreu muito tempos atrás, né? Agora que ela está começando também a pontuar, né, e seguir adiante, né? Então, esse processo de transformação do meio natural, da paisagem natural, para que fosse realmente conquistado para essas atividades da agropecuária, né? A agropecuária, ela necessitava de realmente dos espaços para que pudessem fazer realmente essas transformações, que pudessem realmente o agro fazer parte, né? Sair só o rural, ele tem uma grande importância hoje, muito grande, né? O consumo, né, desses produtos também, ele é um consumo muito alto, né? Principalmente hoje, nos dias de hoje. Então, essas transformações, elas aconteceram antigamente, ainda acontece, vai acontecer muitas das vezes. Por quê? Porque ela tem um papel muito importante na nossa economia, no cenário da economia nacional, né? Então, nós sabemos que essa ocupação, ela tende a crescer muito mais ainda, tá? Então, essas transformações irão ocorrer. O Mato Grosso do Sul tem uma parcela muito significativa nesse processo, tá? Então, o Mato Grosso do Sul, ele realmente, perdão, ele vem realmente com o agro muito acentuado, a questão do agronegócio, né? Então, ele tem, ele fecha realmente, ele faz essa conta positiva no crescimento do seu produto, né? Então ele realmente tende a crescer nos produtos, a sua produção ela é muito valorosa, né? Então nós sabemos que Mato Grosso do Sul, pegando essa parte do nosso estado Mato Grosso do Sul, ela realmente faz um processo muito importante, né? Ela participa desse processo importante da agropecuária brasileira. Então nós sabemos que esse crescimento também do Mato Grosso do Sul nessa questão tende a crescer muito, né? Principalmente da região norte do Mato Grosso do Sul, perdão, com as atividades da agropecuária. No sul também as atividades têm um crescimento muito significativo. Então a agropecuária ela é muito expansiva, né? Então nós sabemos que é um processo muito importante. Chegamos na industrialização. A industrialização também é outro elemento de transformação do espaço geográfico brasileiro. Por quê? Porque a tendência de desenvolvimento do local onde vai ser colocado, né, essa transformação do meio natural para essa transformação feita pelo homem tende a crescer. Porque o processo de industrialização ele acompanha um processo econômico do Brasil. Desde lá antigamente. Então, esse processo que vem acontecendo, ele vem mostrando um crescimento também muito alto. Então, o processo de industrialização, ele vem transformando e moldando essas paisagens que muitas das vezes eram naturais, também
nessas transformações hoje que nós temos, né, pelo homem. Porque ele houve também a necessidade também de fazer o processo de industrialização e as indústrias se situarem nos locais, né? Então foi muito importante também o processo de industrialização. Mato Grosso do Sul também não fica de fora, que vamos pegar vários exemplos, nós temos exemplo de Três Lagoas. Três Lagoas é um processo de crescimento industrial muito grande, mas faltou também planejamento, porque cresceu tanto que hoje, né, a questão social ela é muito acentuada, os processos de problemas sociais nos locais, né? Mão de obra, né? Muitas das vezes hoje ela já não é mais aproveitada de Três Lagoas, né? Então eles estão importando muita mão de obra. Então essa questão é muito importante também de ser analisada, né? Então esses processos de transformação da paisagem tende realmente a fazer parte do nosso dia a dia. Então nós não podemos deixar de falar, de acentuar, né? De colocar em reflexão todo esse processo, tá? De paisagens naturais, essas paisagens transformadas, tá? Essas paisagens que realmente a gente sabe que existe e tem a sua importância, né? Tanto na agropecuária como no processo de industrialização. Tá bom, pessoal? Então agradeço a atenção de vocês, muito obrigado, tá? Pela atenção, pela paciência. Estou aberto aos questionamentos e às perguntas e farei com o maior prazer. Tá bom? Muito obrigado, tá? Tenham boa noite. Obrigado, professora. Obrigado aos alunos e que todos tenham uma boa noite. Meu muito obrigado.